A Arena de Itaquera lotada comemorando o título conquistado pelo Corinthians é a última imagem da Copinha de 2024. Para 2025, a grande novidade será o retorno de uma tradição que cresceu junto com a maior competição de base do Brasil. Depois de 5 anos, a grande final, no dia 25 de janeiro, terá como palco o reformado Pacaembu. Curiosamente, a última decisão realizada no estádio reuniu a rivalidade centenária do Grenal, com o título colorado nos pênaltis. O Inter, por sinal, é o segundo maior campeão ao lado do Fluminense com 5 taças conquistadas. O Corinthians lidera com 11. Tem o peso, querendo ou não, a camiseta nossa pesa, né? Quando a gente joga contra os clubes, a gente é o favorito nessa competição. Sempre pesa, a gente vai chegar e vai dar o nosso melhor para ser campeão novamente aí. Muita coisa mudou desde 1969, quando a Copinha foi disputada pela primeira vez com 4 equipes, todas de São Paulo. A partir de 1971, equipes de outros estados passaram a ser convidadas e, tempos depois, clubes internacionais. Alguns dos maiores do mundo disputaram a Copinha, como, por exemplo, o Bayern de Munique, o Boca Juniors da Argentina e o Peñarol do Uruguai. Agora, em 2025, além de 2 sedes inéditas, 20 clubes jogarão um torneio pela primeira vez. E seguindo o modelo utilizado na Copinha Feminina, os torcedores entrarão nos estádios através do reconhecimento facial. 128 times vão disputar o torneio divididos em 32 grupos. Os 2 melhores se classificam para a fase de mata-mata, com a decisão nos pênaltis em caso de empate. A Copinha começa com 6 partidas, entre elas Cruzeiro e Real Brasília e Botafogo e Fast Clube. É isso, a Copinha começa hoje, 128 times e, é claro, com a Rádio Bandeirantes transmitindo. Amanhã tem Guarani e Atlético Mineiro lá em Franca, o Atlético vencedor por 3 vezes da competição, o Guarani, como a gente já destacou, em 94, e a Ponte, campeã 2 vezes, estreia no sábado às 13 horas lá em Santa Fé do Sul contra o Cuiabá, que é o atual campeão lá do Mato Grosso. E aí, Vladimir, o que você espera da Copinha? Só um detalhe ainda, o Maurício Souza, treinador do Guarani, foi campeão com o Flamengo em 2018. E o Alberto Valentim, hoje na Ponte, foi campeão com o Guarani como jogador em 94. E aí, Vlad? A Copinha perdeu um pouco daquele caráter revelador, né? É difícil a gente puxar na memória recentemente jogadores revelados aí pela Copa São Paulo. Mas tem todo esse charme, é a oportunidade que muitos garotos esperam, principalmente de clubes que fogem do centro do futebol, né? Clubes do Norte, alguns clubes do Nordeste, realmente são jogadores que utilizam e usam a Copinha como uma grande oportunidade, a grande vitrine para buscar alguma coisa na carreira. Talvez para isso sirva também, né? Então é importante, são muitos jogos, é até difícil acompanhar, né? Principalmente na primeira fase, mas a gente aguarda aí que tenhamos bons jogos, bons talentos nessa Copa São Paulo e principalmente boa participação dos times aqui de Campinas. Os jogadores, né, Tigrão, hoje no futebol, não só brasileiro, mas no Mundial, no brasileiro até mais, porque você precisa revelar e vender logo para o futebol europeu para receber em euro, em dólar. Você pega, por exemplo, o Estevão, ele tem idade igual para o São Paulo, mas não joga. O William do São Paulo poderia jogar, jogadores do Santos, do Corinthians, de outros times. Quer dizer, é até 20 anos, mas normalmente são jogadores que não são aproveitados ou já tiveram algumas experiências no time profissional. Como é que você vê a questão da Copinha hoje, que vai começar oficialmente logo mais com 128 times? Eu questiono algumas coisas. Essa quantidade absurdamente grande, eu acho que só atrapalha, diminui aí a seletividade, diminui o nosso senso de observação. Está muito inchada, gramados horrorosos, horários totalmente fora do padrão. Você vê, a Ponte vai fazer os 3 jogos da primeira fase lá em Santa Fé do Sul. Tá bom para vocês ou não? Santa Fé do Sul. Se aqui hoje, eu cheguei, dei uma olhada no termômetro aí, 31, na sombra, hein? Santa Fé vai estar uns 87 graus. Vai jogar 1 da tarde. Não gosto disso. Mas precisa, porque é muito jogo, porque tem interesse da transmissão, da televisão. Cara, horrível isso. Expõe a integridade física dos atletas com a temperatura tão alta, jogar 1 da tarde. Mas ainda assim é um aperitivo legal, né? A gente já está com saudade,
Já faz algum tempo que a bola oficialmente parou de jogar, fica aí só esses jogos festivos de final de ano e a gente é viciado em futebol. E o brasileiro, o nosso telespectador também é. Então, você pode ter certeza que já começa hoje, todo mundo quer acompanhar, quer ver o jogo que a televisão vai mostrar, mas tá difícil, hein? A peneira tá com a malha muito larga, não tá parando nada em cima, tá? 128 times. Ah, mas os do Corinthians, do São Paulo, isso aí é caçar pra cantada. Não há necessidade da Taça São Paulo. Lá no CT do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo, do Grêmio, do Internacional, Cruzeiro, Atlético, Fluminense, Vasco, esses times, eles já sabem lá quem é que vai subir. Antes não. Antes a taça era o vestibular. Agora, você deu um exemplo muito feliz aí. O Estevão podia disputar mais 3 taças. Já é jogador do Chelsea, né? Então, para os grandes clubes investidores em categorias de base, o Santos, todo mundo já sabe quem é que vai subir. De repente põe na taça para fazer um charme e tal, mas tá todo mundo sabendo quem tem condições e quem não tem. Antes, esse era o grande valor da Taça São Paulo, era uma competição acirrada, de altíssimo nível técnico, e era o verdadeiro vestibular. Jogador que ia bem na taça estava credenciado a ter uma carreira brilhante. Não é o que acontece agora, onde nem sempre os grandes clubes formadores e que não estão na mão de empresários colocam aquilo que de melhor eles têm na base. Porque o que eles têm de melhor na base, em muitas das vezes já estão até negociados com o exterior. Esse é o exemplo do Hendrick, do Estevão, entre tantos outros. Só para destacar a volta do Pacaembu, né, Boris? A gente teve aí Essa Pacaembu, é uma boa. Isso, Pacaembu fechado durante um bom tempo aí para reformas e volta a sediar a final da Copinha deste ano. Vamos ver quem vai levantar o Neco, o troféu, o caneco no dia 25 no estádio Paulo Machado de Carvalho.